A nossa turma, os PIBIDs que estavam com a gente, eles tinham cerca de 19, 18 anos. Nossa turma, no geral, alunos do terceiro ano tem 17, 18 anos. Essa aproximação de idade é bom porque dá para ter um certo interesse. Os PIBIDs, eles nos ajudaram, tipo, em todo momento. Todas as aulas que a gente estava ali precisando, eles estavam do nosso lado. Os PIBIDs nos ajudaram muito, porque muitas vezes os professores estavam ocupados e os PIBIDs eram outros professores para nos ajudar. Olha, além do trabalho, eles ajudam muito a gente com a matéria da escola. Sem dúvida alguma, eles são essenciais para ajudar a gente nessa fase, porque realmente a gente precisa de alguém para ajudar a gente e eles são capacitados para isso. Eles estavam lá sempre presentes quando a gente precisava tirar alguma dúvida, a gente procurava os PIBIdianos, então ficou mais fácil. Por eles terem uma idade mais aproximada da nossa, não fica só aquela coisa de só o professor, então a gente se sente um pouco mais à vontade para falar do trabalho com eles. Os professores têm muita turma para ir, então fica mais complicado de ter um acompanhamento com cada aluno. Já o PIBID vai indo para aluno por aluno. E na mostra ajudou a gente a ter ideias. Falar, faz isso, faz aquilo, isso aqui vai dar certo, isso aqui não vai. Em frente à cantina, duas são vestiários, os matos estão altos. E aqui são os vestiários que ficam na quadra, que eles não são... Eu comecei a ter um interesse por física já quando eu comecei a estudar um pouquinho para vestibular. Daí eu resolvi entrar no curso de física, mas sem nenhuma pretensão de ser professor. Eu só gostava da disciplina, achei interessante. Tinha muito documentário e coisas na televisão que eu achava bem interessante, que envolvia física. Daí eu resolvi ir por aprender, por curiosidade. Eu tinha uma professora no meu primeiro ano que me influenciou para poder estudar física. Antes disso, eu queria fazer direito. Aí, quando eu entrei no meu primeiro ano, ela me incentivou, assim, o jeito que ela dava a aula e tudo. E eu aprendia muito com ela, assim. Eu sempre tive facilidade com matemática. Eu já até pensei em fazer, já tinha pensado em fazer alguma área de exatas. E depois do ensino médio, eu viajei e fui para São Paulo para estudar para concurso militar, mais específico da aeronáutica. E eu gostei muito de estudar parte da física, né, para entrar no concurso. Aí eu voltei, né, lá de São Paulo e pensei, não, vou fazer uma faculdade, tem que ser na área de exatas, tem a ver muito com física. Bem, em primeiro momento, antes de estar cursando física, eu fazia curso técnico de eletrônica e tinha muita parte de física, né, muitos conceitos de física. E eu acabei pensando, né, caramba, vou acabar fazendo física, né, porque eu gosto do curso, né, e gosto de ensinar. Eu cheguei no curso vamos dizer assim, por conta do destino. Eu queria fazer engenharia. Eu comecei a estudar, né, fiz o cursinho e falei, vou fazer algumas matérias relacionadas à área da engenharia, depois eu troco para engenharia. E não foi bem assim que aconteceu, né? Eu gostei e estou no curso. E também sempre fui muito curioso. Eu acho que uma das coisas que motivaram a continuar no curso foi isso. Tentar sanar um pouco dessa curiosidade em algumas coisas que eu sempre tive dúvida. Quando eu estava no ensino médio, tinha meus professores de física, eu admirava muito eles. Aí eu pensava, eles têm um conhecimento legal, eu quero ter esse conhecimento para mim. Aí fiz física. Nós sempre trabalhamos com projetos interdisciplinares no CEMAB, né? E nós queríamos fazer um projeto interdisciplinar, mas que fosse bem mais voltado para a área de ciências da natureza do que a integração com outras disciplinas também. E aí surgiu a ideia da problematização, né? Da gente ter um olhar sobre os problemas do CEMAB. A ideia de partir dos problemas da escola e aí pensar um método científico para propor soluções, né, foi o objetivo da mostra, né. Quando eu propus para o grupo, né, vamos fazer
uma mostra e não uma feira de ciências, né? Por que não o nome feira de ciências, né? Porque eu não queria cair na questão só dos experimentos. A ideia era que a gente partisse realmente dos problemas da escola. E nem sempre a experimentação ela iria dar conta. Então, né, foi o que aconteceu realmente, né? Dependendo do problema que eles identificaram na escola, a gente traçou alguns procedimentos, né? Então, dentro do método científico, né, que é o que? Levantamento de hipóteses, né? Fazer uma pesquisa bibliográfica, propor soluções. Como a gente trabalha com o PIBID, veio na nossa discussão entre nós professores que o PIBID seria um grande auxílio, já que eles têm essa facilidade de conversa com os meninos, eles fazem essa boa interlocução. E o trabalho, à medida que ele foi sendo desenvolvido, a gente percebeu que foi bem interessante. Eles tiveram um papel fundamental na questão da orientação nos turnos contrários, inicialmente, depois na orientação dentro da sala de aula. Na mostra científica foi muito importante a participação, porque o aluno do PIBID, como ele está cursando ainda a faculdade, como ele entrou há muito pouco tempo, às vezes, na faculdade, a linguagem deles é uma linguagem muito próxima à linguagem dos alunos. Então, eles têm uma facilidade de comunicação com os alunos, né? E uma certa disponibilidade, uma empatia com os alunos. Então, nesse sentido, essa troca foi muito importante. No começo, eu conversava com os representantes de cada turma, falando como eles iam fazer o trabalho escrito deles. Eu fiz umas 2 ou 3 vezes isso. Aí depois mudou, a gente foi dentro de sala de aula, os professores liberaram a gente para entrar e a gente conversava com eles dentro da sala de aula. Quando começou eu não sabia exatamente o jeito que ia acabar, mas foi bem surpreendente, algumas turmas elas saíram muito melhor do que eu achei que elas iam sair e acho que foi um bom trabalho. Os alunos, eles aprenderam como fazer trabalhos meio que pro lado acadêmico, tipo, não é você pegar um monte de coisa, copiar e colar e colocar lá. Eu acho que eles também aprenderam muito como se relacionar com os colegas, porque trabalhar em grupo às vezes é complicado. Eu acho que eles viram isso na prática, como é que é. É uma experiência que eles vão levar, quando eles estiverem na faculdade ou no emprego deles, eles vão ter que se relacionar o tempo todo com as pessoas. Então acho que eles já têm uma experiência nisso. A construção do trabalho foi diário, porque a gente observava as cadeiras da sala de aula. Logo depois a gente fez algumas entrevistas com os próprios alunos, alguns professores, e saímos dentro da escola em outras áreas, como data show e a sala e os laboratórios. E comparamos as cadeiras de dentro da sala de aula com os outros locais da escola. Além da gente fazer a comparação das cadeiras, a gente também trabalhou a conscientização dos alunos, porque, querendo ou não, nossas cadeiras estão em mau estado, quase porque os alunos não têm cuidado. As nossas expectativas foi de uma coisa muito nova, né? Porque a gente não queria simplesmente uma feira de ciência, a gente não queria simplesmente que eles fizessem um experimento ou alguma coisa assim, a gente queria uma coisa a mais, que é uma coisa de pesquisa, né? Que eles pesquisassem os experimentos da ciência, mas que olhassem também para o lado da pesquisa, das fontes, ter que procurar isso, do diálogo. A gente ficou um pouco perdido a respeito do tema, a gente não sabia direito o que escolher, a gente ficou pesquisando, o tema são os banheiros, então a gente ficou um pouquinho perdido. Mas quando a gente encontrou e fez a teia, ficou um pouco mais fácil, dividindo entre os subgrupos, só que a gente passou por algumas dificuldades, tem sempre gente que não está interessada, mas no mais foi tudo bem tranquilo, a gente conseguiu fazer um trabalho legal. Eu achei interessante esse trabalho em conjunto, essa forma de ser um pouco mais didática, de não ser tão sala de aula, porque facilita a gente aprender o conteúdo. Se fosse uma coisa que fosse só parada dentro de sala, acho que a gente não ia ter tanto conhecimento. E buscar a fundo um problema que a gente mesmo teve a liberdade de escolher, foi o que eu aprendi, que dessa forma mais didática a gente consegue aprender mais coisas. Bem, a mostra científica, quando a gente começou, a gente teve bastantes reuniões, né? E muitas discussões. E a minha expectativa no final da amostra científica foi muito boa. Sim, os alunos conseguiram chegar ao objetivo que a gente tinha e a gente conseguiu chegar também ao objetivo dos alunos entenderem o que a gente queria passar para eles. Então, assim, foi uma expectativa muito boa. A gente nunca tinha feito nada parecido aqui no CEMAB.
tínhamos aqueles trabalhos mais... que não tinha muito preparo, né? Mas quando chegou essa proposta de trabalho pra gente aqui no CEMAB, foi algo inovador assim pra gente, porque a gente não tinha conhecimento ainda e já tínhamos ouvido falar sobre feira de ciências, mas nunca participado de uma. Então foi muito bom pra gente. Bom, a gente passou mais ou menos, acho que uns 4 a 3 meses para preparar esse trabalho. Então foi muito suado, foi muita gente envolvida, professores, PIBIDs, alunos, todo mundo muito esforçado e dedicado para o trabalho. Acho que saiu um bom resultado. Bom, aprendi tudo sobre a economia de energia, o impacto ambiental que a produção de energia causa e o tanto de dinheiro que a gente pode economizar com um simples trabalho de conscientização. Olha, eu não tinha muita expectativa boa não, pelo início do projeto, pelos alunos. Eles não eram motivados, eles estavam toda hora reclamando sobre a amostra. Mas depois eles começaram a entender, e quando eles começaram a entender foram melhorando, e até que no dia da amostra a maioria achou legal e tudo. Olha, eu me surpreendi, porque antes nas orientações que a gente fazia não tinha muito resultado, ou quando tinha resultado não era o esperado. E no dia da amostra, acho que eles superaram muito. A gente desperdiça muito papel aqui na escola. No primeiro bimestre, a gente fez mais pesquisas sobre o tanto que a gente gastava aqui na escola, na APAN, no pedagógico, e os alunos, a conscientização dos alunos sobre esse tema de desperdício de papel. E aí, no segundo, a gente começou a recolher os papéis na APAN, na secretaria, e o que os alunos davam pra gente. A gente viu que é muito papel. No colégio todo, a gente pode perceber que teve, diversos problemas que a gente teve que encontrar no nosso colégio. A gente encontrou diversos problemas, diversas soluções. E foi realmente algo muito bacana a gente poder aprender sobre algo que a gente escolheu para aprender. A minha turma ficou realmente bem embaraçada, porque a gente não tinha uma ideia concreta do que a gente ia apresentar e a gente ainda não sabia exatamente o que a gente ia falar. Só que não foi muito difícil, porque os PIBIDs estavam do nosso lado o tempo todo nos ajudando e nos orientando. Então, eu a princípio, eu não tinha entendido muito bem a proposta não chegou a ficar muito clara, mas quando foi sendo desenvolvida, a gente pôde ver que fazia sentido, cabia na realidade da escola. E foi muito produtiva essa amostra, no sentido de ter chegado a um objetivo que esperávamos. A gente conseguiu bons projetos, alguns outros nem tão bons, mas não fugiu bastante à nossa linha. Afinal de contas, não tem uniformidade, né, em todos os trabalhos. E, de forma geral, foi muito bom o projeto. No horário de aula deles, dar uma ajuda, né? O horário de outrora é mais complicado. O PIBID é o Programa Institucional de Bolsa à Iniciação à Docência. Ele é um programa que acolhe estudantes dos cursos de licenciatura e o foco é realmente esse de ajudar na formação do futuro professor. Então, o estudante do curso de licenciatura, ele começa, além de estudar, de se preparar teoricamente, por meio do PIBID, ele entra já na prática, ou seja, ele entra nas escolas, ou em uma escola, né, para executar e ajudar a acompanhar práticas pedagógicas na área que ele está se formando, né, no curso dele de licenciatura. Bom, o processo de seleção do PIBID, né, é institucional do programa, e eles fazem a inscrição, e aí passam por uma seleção em que eles fazem ou uma prova escrita ou uma carta de intenção. E aí, no segundo momento, eles entregam a documentação junto com a carta, o currículo, e aí passam por uma entrevista comigo, né, que sou a coordenadora do projeto. Bom, o PIBID da Católica, ele já acontece desde 2012, né? Então, a gente já teve vários alunos entrando, participantes, né, do projeto, que já se formaram, né? Agora, acho que uma das características que eu considero assim, muito importante, que quando ele sai,
é essa realmente perspectiva para a docência, né? Que muitos entram no PIBID sem essa perspectiva. Então, ou eles querem ser peritos, ou eles querem trabalhar, fazer concurso, né? E o PIBID ele proporciona pelo menos essa possibilidade, né? Então ele passa a se enxergar como um professor. Então acho que isso é um grande diferencial, né? O que mais chama atenção no PIBID é que o estudante começa a entrar no campo de trabalho dele e ele entra nesse campo acompanhado. Ele não entra na escola sozinho. O grande problema hoje de ser professor é que, primeiro, a escola é pintada de uma forma muito assustadora, muito desafiadora. E aí o estudante termina o seu curso de graduação, faz um concurso ou é contratado e é literalmente jogado na escola e ele vai ter que se virar. E ainda existe aquela cultura de que, não, aqui é assim, funciona assim, vou te ensinar como é que é, não funciona mesmo, não adianta você tentar. Existe uma cultura muito negativa também. O PIBID tem essa vantagem. Primeiro, ele não entra lá para resolver nada, ele entra lá para aprender. E ele não está sozinho, ele está acompanhado por 2 professores. Um professor da UCB, né, da universidade, e o outro professor, que é o professor titular lá da escola. Com isso, ele se sente seguro. E aí ele vê que o mundo não é tão assustador assim. É desafiador, isso sim, porque é constante o desafio. Os PIBIDs, dentro da sala de aula, eles vão trabalhar dependendo do que a gente propõe, do que a gente combina anteriormente, né? Em alguns momentos eles estão dentro da sala de aula com orientação de exercícios, conversando com os alunos, interagindo com eles. Quando a gente trabalha com atividade experimental, então eles conduzem os experimentos juntamente comigo. Depende do que a gente vai trabalhar. Então a gente está sempre trabalhando em conjunto. A gente faz um planejamento anterior para ver qual é a atuação dos PIBIDs dentro da sala de aula. Eu acho que o PIBID é necessário. O PIBID é uma bolsa necessária. Eu penso que todo aluno da licenciatura deveria passar por uma experiência como o PIBID. Entende? Eu acho que os estágios, como eles são feitos hoje na escola, são insuficientes para uma formação adequada do professor. Eu acho que você estar numa escola como um bolsista do PIBID durante 2, 3, 4 semestres, isso é de uma validade enorme para o aluno da licenciatura. Eu entrei no PIBID como voluntário, vai fazer 2 anos já, mais ou menos. E assim, a professora falou que tinha uma vaga no PIBID, tinha possibilidade, na verdade, de entrar como voluntário, né? Que alguns alunos estavam saindo, que era um projeto antigo. Aí eu fiquei interessado, né, por eu gostar da área de educação e eu tenho vontade de fazer mestrado na área de educação. Eu falei, é uma oportunidade que eu tenho aí para conhecer essa área e poder estar atuando nela, poder escrever material, artigo, fazer aula. No primeiro dia em específico, né, eu tive contato com um outro PIBIdiano, já chegou a sair, o Júnior, e ele foi muito receptivo. Ele, inclusive, foi me buscar, eu estava meio perdido. E essa primeira aula em específico foi uma aula de observação para conhecer o CEMAB. E foi, assim, por parte dos alunos, por parte da professora Sandra, né, todos foram muito receptivos. Eu me senti bem à vontade nesse dia. E gostei bastante da proposta naquele momento. Eu fazia estágio com a Luciane, que é a supervisora do curso. E durante o estágio, quando a gente ia conversando no curso, ela fazia uma relação, né, do estágio para o PIBID. Aí, através dela, né, eu conheci esse programa e quando eu vi que tinha inscrições abertas, eu corri e fiz. Eu entrei no PIBID no meu primeiro semestre, né, do curso. Então, quando eu conheci o PIBID porque era o único estágio que eu podia fazer no primeiro semestre e eu era nova na licenciatura. Então, eu me inscrevi, fiz a entrevista, passei e já tem 1 ano e meio já que participa do PIBID. Eu conheci o PIBID através dos meus colegas que entraram no semestre. Aí teve a Camila, que ela entrou já no primeiro semestre, ela falava sobre o dia a dia dela e eu gostei muito da ideia. Aí quando abriu a vaga eu tentei. Quando eu entrei no PIBID, para falar a verdade, eu nem sabia o que ele era ou o que ele fazia, mas contribuiu muito para a minha formação.
Foi muito boa, os alunos são tranquilos, a professora também, a Sandra, me recebeu muito bem, os outros PIBIDs. Os outros professores também são muito legais. Em organizar um trabalho, falaram de conteúdos específicos, né, que vocês tiveram que estudar um pouquinho. É difícil falar o que é ser professor, né? A docência é uma experiência, acho que única. Eu gosto de ser professora, né? Então, eu acho que a gente sente prazer em você transmitir alguma coisa, observar o crescimento do teu aluno. Muitas vezes você não observa naquele momento do ensino médio, né? Mas quantas vezes, né, a gente encontra com ex-alunos, e os alunos vão à escola para poder conversar, agradecer, né, o que você fez, agradecer os conhecimentos passados, né, e muitos lamentam assim, olha, se eu fosse mais madura, eu tinha agido de outra forma, eu tinha aproveitado mais, né? Então, esse aspecto é um aspecto muito gratificante na nossa profissão. Vale a pena realmente você ingressar e você trabalhar, né, em termos assim de ser um professor, né? Além de ser um professor, você não só alguém que está transmitindo conhecimento, mas você está sempre aprendendo. Eu digo que cada ano é um ano diferente, a gente não tem monotonia. Mesmo você trabalhando com o mesmo conteúdo, né, pegando uma mesma série durante vários anos, você está convivendo com pessoas diferentes, né, com relações diferentes, com colegas diferentes. Então, a gente está sempre aprendendo alguma coisa. A nossa profissão, eu converso, eu tenho muitos amigos que são de outras áreas, às vezes eles estão cansados do serviço público, é aquela monotonia. Com o professor não tem monotonia, né? Com o professor é realmente alguma coisa que a gente está sempre aprendendo. E eu acho que a gente está sempre crescendo como pessoa, né? É uma profissão muito gratificante, né? Vale a pena, para quem está fazendo a licenciatura, invista, vale a pena em ser um professor, né? E um professor pesquisador, um professor que está sempre à frente, lendo, interessando-se, atualizando, estando sempre em contato com a universidade, lendo sobre as novas propostas de ensino, né? A gente está sempre crescendo com essa profissão.